Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse podcast, ele é patrocinado pelo Método Hércules. Quer saber como destravar a sua vida como um todo? Como você pode superar a sua vida em relação à prosperidade e lei da atração? Clica no primeiro link da descrição. A gente vai falar nesse podcast com você, nesse vídeo, sobre como superar crenças limitantes e negativas com a lei da atração, né? E eu não sei o momento que você está vivenciando agora, mas uma coisa eu sei de você. Você é uma pessoa ambiciosa, você quer cada vez mais compreender como a sua existência pode co-criar, né, mais efeitos positivos, ou seja, consequências que na verdade vão denominar para você mais saúde, mais felicidade, mais prosperidade. Isso pode refletir em bens materiais, né? Então, por exemplo, pode ser um carro, uma casa, um apartamento, pode ser em relação a investimentos financeiros, pode ser em proporcionar uma vida melhor para a sua vida, pode ser em comprar mais livros, cursos, treinamentos, pode ser em relação a viajar, você conseguir também conhecer novas pessoas que podem ajudar você nesse caminho, né, do seu nível de consciência. Mas uma coisa interessante, quando a gente tenta fazer isso, né, eu vou usar o verbo tentar. Eu particularmente não gosto muito de usar ele por diversos motivos, né? Quem nos acompanha na Alquimia da Mente sabe disso. Mas o verbo tentar, na verdade, ele cria uma possibilidade que já nasce como inexistente, né? Porque você vai tentar fazer o quê? Não, ou você faz, ou você não faz. Tem até uma frase que é usada pelo Mestre Yoda, né? No filme número 5 do Star Wars, né? Do Guerra nas Estrelas lá, que é faça ou não faça, não existe o tentar, que é muito a ver com isso. Por que eu quero dizer isso? Quando você vai fazer alguma coisa diferente, quando você tenta reverberar essa energia, né, de prosperidade, parece que entra dentro de você, ou mesmo já tinha alguma coisa que trava, né? E essa trava mental faz com que você compreenda, caramba, eu acho que eu não sou capaz, né? Você começa a duvidar da sua capacidade, você começa a ter medo. Putz, mas se eu fizer isso, o que será que vai acontecer na minha vida? Será que, na verdade, vai ter uma consequência positiva? Será que eu não vou ter mais responsabilidade? Será que, na verdade, a minha vida não vai mudar tanto que eu vou ter medo do que pode acontecer depois? Na grande maioria das vezes, só de você dar uma brecha para isso, né, você já consegue o quê? Perder uma grande oportunidade que tinha na sua frente. Não é à toa que tem tantas pessoas que se dizem, né, desmotivadas no trabalho, pessoas infelizes com a vida. Você vê até mesmo estatisticamente, né, a quantidade de problemas emocionais que repercutiram, né, no século XX, tem todo um motivo, né? Eu sempre falo para vocês, não é apenas de origem psicológica, mas também tem o sistema, né, o que a gente fala aqui na Matrix mental, até mesmo na ciência materialista que nós temos, né, para vender medicamento e assim por diante. Mas logicamente que tem pessoas com problemas, né, que não conseguem chegar numa resposta. Mas quando a gente pensa em relação a crença limitante e crença negativa, isso corrobora muito para você não ter resultados, né? E aí, no caso, quando você não tem resultados, você não sabe para onde você está indo, né? Você acha que, na verdade, está tentando, tentando, tentando e é aquela coisa. Você não está vendo o resultado final do seu esforço. Quando você não vê o resultado final do seu esforço, você se torna aquele arquétipo, aliás, você já era, né? Mas você está entendendo cada vez mais que você é aquele arquétipo do Tomé, né? O Tomé seria aquele arquétipo do eu só acredito vendo, né? E quando você entra mais nesse mundo das infinitas possibilidades, quanto mais você dá uma oportunidade para você ter uma vida diferente, menos Tomé você vai ser. E é interessante porque quando você vai esse nível de capacidade, de perspectiva diferente, então até mesmo percepção sobre a vida, você vai crer, né? Então você vai acreditar, e não é uma fé cega, eu acho que é muito importante colocar esse aspecto, é uma fé, na verdade, madura, né? Eu acho que falta muito, assim, para algumas pessoas, e talvez até mesmo para você, entender que a fé, na verdade, em si não é apenas orar, meditar, dar se encantar com a natureza, né? Abraçar a natureza, ou mesmo só viver no mundo do cosmos, ou da física quântica em relação às infinitas possibilidades. Você tem que pisar no chão, né? Então você vai ter que fazer uma reflexão sobre essas crenças, de onde se originaram, então qual que é a origem, por que ocasionou isso, né? Então por que aconteceu isso comigo? Então você vai refletir sobre o conceito tem até podcast, vídeos melhores com profundidade sobre esse tema que é o karma, né? A palavra karma, inclusive, é mal compreendida por a grande maioria das pessoas, porque se eu falar a palavra karma para você, o que você entende?
A grande maioria das pessoas vai falar, pô, é uma coisa ruim, uma coisa difícil, é uma coisa, Diego, que na verdade eu nem gosto de falar. A palavra karma, na verdade, só representa um acontecimento, uma ação, uma... A gente pode dizer uma ação e reação, né? Se a gente pegar o conceito da lei natural, seria tudo que existe, né? Então, é uma coisa que você precisa fazer. Então, quando você tem uma crença limitante, uma crença negativa sobre algo, é algo que você precisa sanar com você, nessa existência, né? E aqui a gente não usa muito encarnação, vidas passadas, vidas futuras. A gente usa o conceito de espiritualidade, que é respiração. Existem inúmeras e infinitas dimensões e existências acontecendo ao mesmo tempo, e nessa existência você tem esse karma. Ponto final, tá? Não tem, é por causa disso, Não, não. É por causa disso que você está vivenciando. Então, assim, superar essas crenças, antes de tudo, você precisa investigar, né? Então, como um Sherlock Holmes, vamos dizer assim, né? Um detetive. Você vai ter que parar, sentar a bunda na cadeira, escrever no papel, né? Eu, de preferência, eu digo escrever no papel porque às vezes você deixa de ser criança, sabe? Você se torna uma adulta, ou mesmo se tornou, né, nesse meio do processo, um adulto chato, uma adulta chata. E aí, no caso, você mesmo não se dá a oportunidade de desbravar esse desconhecido que se tornou você, sabe? Você criou tantas arestas dentro da sua geometria sagrada, vamos dizer assim, sabe? Para problematizar tudo aquilo que está acontecendo, ao invés de resolver. Então você se imune, às vezes, porque eu sou uma pessoa complexa, é por causa disso, você não sabe aquilo que eu vivenciei. E aí, no caso, isso é ruim para você, porque você começa a reverberar essa energia mais baixa em termos de ondas Hertz, né? Então a frequência vibracional é uma energia baixa, né? Então raiva, vitimismo, então você vai ter ódio relacionado às coisas que já passaram por você, traumas, né? Logicamente. Aqui eu não tô falando que na verdade o que você passou não é importante, não é esse aspecto. Mas eu quero dizer você sabe que na verdade você passou aquilo por um motivo e na verdade vamos resolver isso, né? Vamos resolver, né? Quanto mais você fica só divagando, sabe? Não resolvendo esse aspecto que você sabe que precisa resolver, menos você vai vivenciar a vida dos seus sonhos, entende? Por isso que, independente da idade, independente de onde você estiver, país, província, estado, município, presta atenção que você tem uma vida única nessa existência. E quanto mais você conseguir encontrar a origem dessa crença limitante, você tem o fim do karma. Então, por isso que você tem, por exemplo, no conceito do ocultismo, né, a Ouroboros. O que é a Ouroboros? É a serpente comendo a cauda, né? A partir do momento que você resolve esse problema, né, vou usar essa palavra, mas que você gosta de usar essa palavra problema muitas vezes. Mas a partir do momento que você resolve esse problema, você tem o fim e o começo de um outro karma, entendeu? Mas você resolve este. Diego, então quer dizer que eu sempre vou viver nessa roda de karmas, né? Tem até no conceito da roda de Sansara, né? No conceito até asiático, né? Vamos falar, hinduísta, budista. Na verdade, a roda de Sansara vai também da origem que a gente conhece hoje na matemática como símbolo do infinito, 8. Sim, né? Faz parte da nossa pré-existência, existência e pós-existência, a gente passar por inúmeras experiências, faz parte. Mas a forma que você reage a essa experiência faz toda a diferença, entende? Então, superar uma crença limitante, uma crença negativa, tem muito mais a ver a sua reação, a forma que você reage, do que eu posso dizer, sobre a conceituação dessa crença, entendeu? O quão forte ela é para você. Porque na grande maioria das vezes, você dá um valor a essa crença de que como você não tivesse capacidade para resolver, mas não é assim que funciona na lei natural, né? Todo problema você tem uma solução dentro de você. Diego, eu vou precisar de ajuda às vezes? Vai, né? Mas você vai ter que resolver. Diego, você vai ter eu tenho os recursos para resolver? Às vezes não, você vai ter que disponibilizar para você conseguir chegar naquele resultado. Então, assim, é proporcional ao problema que você tem, a crença que você tem, né? E, logicamente, que tem também uma diferença. Mesmo pessoas que tiveram o mesmo tipo de traumas, né? Posso até falar sobre clientes, né, que estão em alguns dos nossos treinamentos, cursos, até mesmo na Academia da Alquimia da Mente, que passaram por abuso, né, por exemplo, quando eram crianças, elas têm reações diferentes, né? Mas o grande lance de tudo é essa arte, pode dizer assim, da superação. Então, entre o sagrado feminino, né, a estética, a beleza, em relação a que você quer resolver isso de uma vez por todas. Isso não tem preço, sabe? Você, na verdade, se dá uma oportunidade de vivenciar a vida e a existência de uma maneira única, faça com que você, na verdade, verdadeiramente compreenda
que você dá valor à sua vida, sabe? E eu não tô dizendo só dessa vida, mas ao autoconhecimento, a você se superar em conhecer mais coisas. E fora isso, conhecer que, na verdade, o negativo traz o positivo, né? O fracasso traz o acerto. Até mesmo, toda vez que você erra, foram grandes oportunidades de aprender como que você pode fazer as coisas de uma outra maneira, tá? Então, assim, mas continuar errando, continuar não acertando já é uma reação sua. Também não tô falando, né, de você só errar, mas de você também se dar a chance de você também querer algo pra acertar, entendeu? Não adianta você só ouvir esse podcast, mesmo assistir esse vídeo, sentir o que eu tô falando pra você e continuar com a vidinha de sempre. O grande lance não sou só eu, o universo, a existência, a forma que você for chamar, Deus, Buda, Krishna lá, Zoroastro, Javé, Jeová, sei lá, multiverso, e você não fizer nada, entendeu? É muito bonitinha a mensagem, mas eu vou continuar do mesmo jeito. Aí, no caso, você não tá se dando a oportunidade. Aí, quem paga por esse karma é mais você do que o resto. Porque, na verdade, o universo é assim. O universo não tá nem pra você. Mas se você usar essa energia para o seu movimento, pô, aproveita, tá bom? E até para ajudar você nessa superação de crenças limitantes, ou mesmo de você conseguir esse fluxo na sua vida, tem um treinamento nosso que é só sobre isso. A gente ensina sobre o pentagrama do destino, das 5 riquezas da prosperidade: riqueza física, mental, espiritual, energética, emocional e material financeira. Né? É o método Hércules. O link para você saber mais está aqui abaixo. Né? É só clicar, tem mais informações. Vale muito a pena você conhecer. Logicamente, se fizer sentido para o seu momento. Mas creio que pode ser uma ferramenta interessante para você dar o próximo passo na sua vida, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.